Bom, boa noite aí, Roberto, sua post aí depois aí. Vamos lá para a nossa segunda aula da UC de termodinâmica. Bom, na aula passada, eu comecei a falar da parte básica da termodinâmica, né, da lei dos gases, né, do gás perfeito, né, aquelas transformações, passando pela lei, né, porque a partir dessa lei dos gases ali, a gente começou também a falar das leis da termodinâmica, né, da primeira e da segunda lei. E que é da primeira lei a gente viu que nem tudo que gera de calor gera de trabalho, né? Que é a primeira lei da termodinâmica, e a segunda é relacionada à reversibilidade dos processos termodinâmicos, né? Por que que eu falei disso, pessoal? Para a gente começar a entender principalmente os ciclos. Os ciclos têm como base os preceitos das leis da termodinâmica, né? Tanto o ciclo de potência quanto os de refrigeração também. Então, deixa eu colocar a apresentação aí. Bom, então, pessoal, o que que é o ciclo de potência, né? São as máquinas que geram potência, as máquinas térmicas, né? Geralmente aí o que que é? Você gera um calor, né? Gera ali uma energia, essa energia ela vai se converter para um trabalho útil. Motor a combustão é um belo exemplo, né? O que que faz um motor a combustão? Você tem a mistura ar-combustível, né? O ciclo Otto, você tem ali a mais fagulha, né? Centelha, que gera explosão, vai movimentar um pistão, ou seja, é uma energia química, né, uma energia de explosão ali, é uma energia térmica que vai se converter para um movimento mecânico, que vai então transformar em um trabalho, né? Então, esse é o ciclo de potência. Dado um calor, gera um trabalho, e tem um calor que é excedente, que ele não gera trabalho, né? Ele é um calor que é rejeitado, ele vai para uma fonte fria. Então, basicamente, o que que é? Uma fonte quente, que uma parte dele gera trabalho, e a chamada fonte está aquele calor excedente que não gera um trabalho útil, ele vai para uma fonte fria. Basicamente é isso. E todas as máquinas que a gente tem hoje, por exemplo, motor de combustão interna, as turbinas a vapor, qualquer tipo de máquina, né, refrigerador, é baseado na máquina de Carnot, que é o chamado ciclo ideal, né? Então, todos os ciclos reais são comparados com a máquina de Carnot, que é o ciclo ideal de Carnot, né? Então, por exemplo, aí a gente tem o processo de potência da turbina. O que que acontece aqui? Então, tudo se inicia na caldeira, né? Então, a caldeira você gera calor ali, né? Você injeta calor, então ela vai aquecer uma água, né? Essa água, então, ela vai ficar a alta pressão, vai gerar um vapor a alta pressão. Esse vapor a alta pressão, ele vai gerar uma turbina. Então, essa turbina aqui, ela vai me gerar ali um dínamo e vai me gerar eletricidade. Então, esse vapor aqui, ele vai ser utilizado, por exemplo, e o calor, por exemplo, que não gera trabalho na turbina, ele vai baixar essa pressão. Eu vou ter um vapor a baixa pressão. Então, esse vapor ele vai passar por um condensador para rejeitar também parte desse calor, onde ele vai me condensar. Então, esse vapor vai virar água, onde vai ser uma água a baixa pressão. Essa água vai ser através de uma bomba que eu vou injetar energia nessa bomba, ela vai voltar para a caldeira, onde eu recomeço o meu ciclo. E aqui, então, ele é do ponto de vista termodinâmica entre pressão e entalpia, né? Então, ó, aqui é onde é a caldeira, da caldeira ele vai a alta pressão e assim ele vai fazer todo o ciclo, né? Um, dois, tá vendo? Então, aqui é a água a baixa pressão, passa pela bomba, a bomba bombeia a água a alta pressão até a caldeira vai jogar a alta pressão até aqui, né? Onde vai passar na turbina, passou a turbina, vai ter o vapor a baixa pressão. Basicamente é isso, né? Então, esse aí é o ciclo de potência. Bom, então, pessoal, forçada, né? Como eu falei, forçada pela compressão, a água vai entrar na caldeira como um líquido comprimido, né? Então, a água a alta pressão ela vira um líquido comprimido e sai um vapor superaquecido, porque é a função da caldeira, né? Ela aquece a água até ela virar um vapor a alta pressão e temperatura, né?
Então, ele é um vapor a alta pressão. A caldeira, então, é um enorme trocador de calor. Então, onde o calor proveniente dos gases de combustão, né, que está aquecendo essa água, é transferido para a água, essencialmente a pressão constante, ou seja, é uma transformação isobárica. Por isso que eu falei das transformações lá, que ele ajuda a explicar os ciclos aqui. E toda a região onde o vapor é superaquecido também é chamada de gerador de vapor, que é a própria caldeira. Esse vapor, então, de água superaquecido, ele vai entrar na turbina e ele vai se expandir, claro, isso idealmente. A gente não está falando ciclo real, aqui é um ciclo ideal, não é o ciclo real. Então, idealmente, ela vai entrar na turbina, ela vai se expandir de forma isentrópica, ou seja, a entropia constante, não só a entalpia que é constante, mas a entropia também é constante nesse caso aqui, considerando ideal. Então, a pressão e a temperatura do vapor diminuem levemente durante esse processo, até o vapor entrar no condensador. Então, o vapor, nesse caso aqui, ó, quando entra nessa região aqui, o fluido ele é uma mistura líquido-vapor. Dessa região aqui, ele é um vapor superaquecido, e daqui para cá ele é um chamado líquido comprimido, é o estado aqui. Então, por exemplo, nesse estado 2 aqui, o meu líquido é um líquido comprimido, e aqui é um vapor superaquecido. E aqui, pessoal, então é uma mistura líquido e vapor saturados com uma temperatura ainda elevada. Então, ele está com uma certa temperatura, mesmo a baixa pressão, ele está a uma certa temperatura ainda alta. Bom, então, pessoal, idealmente, como é que faz essas transformações? Então, por exemplo, o processo de 1 para o 2 é a bomba, onde a bomba pega a água e joga até a caldeira. É uma compressão a entropia constante, ou seja, isentrópica. Do 2 para o 3, que vai passar todo esse caminho aqui, é o processo da caldeira, onde ela vai pegar de baixa pressão e colocar ela a alta pressão. Então, eu vou fornecer calor à caldeira a pressão constante, ou seja, um processo isobárico. Do 3 para o 4 é da turbina, então estou passando a turbina aqui. Então, da turbina também vai ser uma expansão isentrópica, e do 4 por 1 é um calor constante, é o condensador, que vai ser uma rejeição de calor a pressão constante. Bom, mas aí fica a pergunta. Se o ciclo não é ideal, ele é real, por que que eu faço esse ciclo ideal? Porque tudo que eu calculo, pessoal, tanto faz se é o ciclo de potência ou o ciclo de refrigeração, não importa, eu faço o ciclo ideal, eu dimensiono considerando o ciclo ideal. Aí, no momento que fizer o ciclo real, eu vou fazer o ciclo real com alguns desvios aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, vai ter diferença de pressão, não é constante, tanto aqui quanto aqui. Não é isentrópico, então ele vai ser politrópico, ele vai dar uma diferençazinha aqui, ó. Só que o ciclo real, pessoal, ele tem que ter um desvio mínimo. Então, quanto menos eu desviar do ciclo ideal, quer dizer que eu dimensionei, que eu projetei, vamos dizer assim, corretamente os meus componentes do circuito. Então, a bomba, turbina, caldeira, o meu circuito em si, né, o fluido em si. Né, o fluxo de água, vazão em volume, massa de água. Quer dizer que eu projetei bem. Se tiver um desvio muito grande, exagerado, isso vai refletir que não foi um bom projeto, ou seja, não fiz boas considerações, e também a eficiência, tanto para ciclo de potência quanto de refrigeração, fica muito menor do que no ciclo ideal, fica muito divergente. Então, quanto mais próximo, a gente vê que é bem sutil. Eu vou fazer isso numa próxima aula. Os cálculos é bem sutil mesmo, bem próximo do ciclo real. O ciclo real do ciclo ideal. Bom, então, pessoal, o engenheiro francês, né, o Carnot, Nicolas Carnot, ele demonstrou por meio de uma máquina térmica teórica que ele demonstrou, então, que não é possível obter um rendimento de 100%, ou seja, nem tudo que gera de calor, ele gera de trabalho, não é possível ter 100% de conversão calor-trabalho, né, que é o chamado ciclo de Carnot.
Então, define uma máquina de Carnot, uma máquina ideal que utiliza processos reversíveis em seu ciclo de operações. E a gente sabe que isso não é verdade. Os processos não são reversíveis, justamente até porque fere a própria segunda lei da termodinâmica. Então, o processo ele não é reversível, eles são irreversíveis. Só que, para efeito de cálculo, para simplificação de cálculo, a gente considera como ideal para fazer um primeiro modelo, do que aquele modelo real. Quanto mais próximo do ciclo ideal, quer dizer que está ok. Se ele estiver divergindo muito, eu preciso refazer os cálculos, refazer as minhas considerações do projeto. Então, quando eu estou projetando um, um processo de geração de energia a vapor, quando eu estou utilizando um refrigerador, um ar-condicionado, enfim, tudo isso tem um processo termodinâmico aí em si. Então, pessoal, o conceito-chave de que a máquina de Carnot estabelece o limite máximo possível de eficiência. Então, ele é a referência para qualquer motor real, motor ou refrigerador real. Então, ele dá o parâmetro máximo. Então, a gente sabe que é impossível superar essa máquina de Carnot, porque ele é o ideal em processos reversíveis. A gente sabe que isso não acontece na prática, né? Então, por exemplo, na questão do refrigerador, o que que acontece? No refrigerador, o ciclo é reverso, né? Então, a gente sabe que o ciclo ele ocorre ao contrário. Então, eu preciso de injetar trabalho através do compressor. Então, ele vai fazer um ciclo onde o fluido retira calor de um ambiente para refrigerar ou climatizar, e esse calor, então, é absorvido pelo fluido, que, por sua vez, vai ser expulso pelo condensador, né? E faz o ciclo, e isso é pelo compressor. Então, isso eu preciso injetar trabalho, ou seja, com consumo de energia. Então, ele não me gera energia, ele consome energia. E por que que ele não é um ciclo ideal? Então, por exemplo, no refrigerador ali, eu tenho fluido que ele está escoando dentro de uma tubulação. Então, todo fluido que escoa sobre uma tubulação, ele está sujeito a atrito, né? Então, há atrito por causa do material, que é feito a tubulação, por características do fluido e também por características, por exemplo, de curvas, válvulas. Então, gera a chamada perda de carga. Essa perda de carga me dá perda de pressão. Só essa perda de pressão e esse atrito já dá o problema da reversibilidade, não consegue reverter. Então, por isso que é um processo politrópico que acontece, por exemplo, no compressor. Então, meu compressor ele não faz uma compressão isentrópica, ela é politrópica, vai ter mudança de entropia, tanto no momento que meu fluido vai entrar no compressor quanto ele sai do compressor. Então, ele entra no compressor como um fluido superaquecido, né, e vai aumentar a sua pressão. Então, ele vai aumentar ali sua pressão e sua temperatura. E isso de forma entrópica, politrópica, por quê? Tem os atritos no próprio compressor. O compressor ele vai ter atrito, vai ter perda no próprio compressor. Então, não é possível ter isso de forma isentrópica. Sem falar, como eu falei, o escoamento ali e a troca de calor, que ocorre, então, vai ter uma diferença de pressão, por exemplo, quando ele passa pelo evaporador, tanto que ele passa pelo condensador. Então, essa diferença de pressão é a perda de carga, que é normal também, é o atrito. Não tem como você fazer o escoamento de fluido numa tubulação zero atrito, não tem como, é impossível, né? Você está desafiando as leis da física aí. Então, voltando aí, pessoal, para o ciclo de Carnot, o ciclo de Carnot, então, ele vai ter os processos, todos eles chamados ideais, nas quatro expansões. Então, de 1 para 2 é a expansão isotérmica. Então, o calor ele é fornecido ao fluido de maneira reversível por um reservatório de alta temperatura a uma temperatura constante. Então, o pistão do cilindro é movido e o volume aumenta. Então, é uma expansão que a temperatura mantém-se constante. De 2 para 3 é uma expansão adiabática reversível. Então, quando é adiabática, quer dizer que o meu cilindro vai estar totalmente isolado termicamente, não tem nada atuando ali de calor. Então, meu cilindro ele é completamente isolado, de modo que nenhuma transmissão de calor ocorra durante esse processo que é dito reversível. Então, o pistão continua a se mover com o volume aumentando.
Outro fenômeno, pessoal, outra passagem de 3 para 4 é a chamada compressão isotérmica. Então, o calor ele é rejeitado pelo fluido de maneira reversível para um reservatório de temperatura baixa, ou seja, agora já não está isolado, ele vai passar para fora, né? Calor é rejeitado a uma temperatura constante. Então, o pistão agora ele vai comprimir o fluido em questão com diminuição de volume. Então, agora o meu pistão vai fazer o movimento de compressão ali. E fechando o ciclo, que é o quadro de 4 para 1, é a compressão adiabática reversível. Então, o cilindro ele é completamente isolado de novo, não permite nenhuma transmissão de calor durante esse processo. Então, o pistão ele continua a comprimir o fluido até que este atinja o volume, a temperatura e a pressão original lá do ponto 1, completando assim o ciclo. Então, pessoal, o ciclo de Carnot, o ciclo ideal, ele vai ter duas expansões, sendo uma isotérmica e a outra adiabática reversível, e duas compressões, uma compressão isotérmica e também uma compressão adiabática reversível. Então, esse é o ciclo de Carnot. Então tá aí, ó, todos os processos no ciclo de Carnot. Então, do 1 para o 2 é isotérmico, né, que é a compressão isotérmica. Essa aqui é uma compressão adiabática reversível. Essa aqui seria uma expansão isotérmica. E essa aqui é uma expansão adiabática reversível. Então, dois processos de compressão e dois de expansão. Claro, pessoal, isso aqui é a chamada máquina ideal, né? Tanto que a máquina de Carnot é considerada a máquina de maior eficiência. Não tem nenhuma que chega próxima à máquina de Carnot. Então, quanto mais próximo as máquinas chegam na de Carnot do ponto de vista de eficiência, melhor. Quer dizer que a minha máquina está com os parâmetros muito bons. Para se ter uma ideia, o motor, mesmo os motores mais modernos, a gasolina, o aproveitamento ali, a eficiência é de no máximo 35%. Ou seja, 35% do calor que é gerado pela gasolina transforma, por exemplo, em movimento de fato para as rodas. Então, apesar do motor ser amplamente utilizado, ele ainda não tem uma tanta eficiência. O motor elétrico também o motor elétrico ele é mais eficiente. Bom, ele tem um torque instantâneo, ele tem um bom aproveitamento, né? Só que o problema, por exemplo, um carro elétrico, um motor elétrico é questão de peso. Ele tem a bateria. Então, a bateria é um empecilho, por exemplo, para uma eficiência melhor do motor elétrico, porque ele tem que deslocar uma massa muito grande. Então, a gente vê aí que carros pequenos, mesmo os carros elétricos pequenos, são extremamente pesados ainda. Então, ainda se configura um problema, né, para o pessoal aí aperfeiçoar o carro elétrico, baterias menores, mais eficientes e mais leves, né? Então, esse aí é o grande desafio. Superando esse desafio, essa barreira, pessoal, o carro elétrico vai ser considerado uma ótima alternativa do ponto de vista de eficiência energética. Isso não tenha dúvida, só que por enquanto ele ainda configura um problema nisso. Né? Tanto que o que a gente vê nos carros elétricos atuais é a questão da autonomia, né? A autonomia de bateria, né? Então, ainda, né, por exemplo, você quer fazer um alcance maior, você tem que fazer baterias maiores. Baterias maiores implicam em massas maiores e mais peso. Tem que se levar em consideração isso. E agora? Vai colocar mais peso? Se coloca mais peso, você coloca mais alcance. Porém, você vai deixar ele mais pesado, vai consumir mais. Então, é ainda achar esse equilíbrio e tentar achar novas formas de melhorar essa eficiência das baterias com consequente mudança só mudanças de composição química, mais leve, mais eficientes, né? Então, pessoal, voltando para a parte do ciclo de Carnot, dessa forma a gente acha que, por exemplo, o calor na expansão sobre a temperatura da expansão é igual da compressão dividido pela temperatura na expansão. A eficiência é dada, então, por 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Bom,
Então, aqui, pessoal, vamos fazer esse exemplo e a gente vai já aula aí mais tranquila aí, vamos só para a gente finalizar ela aí. Vamos lá. Então, certa máquina térmica ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1000 joules, sendo as temperaturas das fontes térmicas 127 graus e 27 graus, respectivamente, determine o rendimento da máquina referida, a quantidade de calor retirada da fonte quente e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Só um minutinho, pessoal, que eu não estou compartilhando aqui tudo. Só deixa eu finalizar aqui e compartilhar a tela toda. Vamos aqui só pegar o. Então, vamos lá. Então tá aqui, ó. Então, o trabalho útil da máquina, então ela é ciclo de Carnot. Então, a gente sabe qual é a máquina que é ciclo. Ciclo de Carnot. Então, ela tem um trabalho útil, vou chamar ela de tal, de 1000 joules. Sendo as temperaturas da fonte térmica, então a temperatura da fonte quente, eu vou chamar de TQ, é de 127 graus. E a temperatura da fonte fria, eu vou chamar de TF, é de 27 graus. Então, qual o rendimento da máquina referida? Então, o rendimento, pessoal, o rendimento é dado pelaquela fórmula, né? É 1 menos temperatura da fonte fria, a temperatura da fonte quente. Só que essa temperatura, pessoal, eu tenho que transformar, né? Eu tenho que converter ela para temperatura absoluta, que é o Kelvin. Então, eu tenho que somar com mais 273 aqui e 273 aqui, ó. Então, vamos fazer as contas aqui, ó. Então, vamos lá. 127 mais 273, 400 Kelvin. Vinte e sete mais 273, 300 Kelvin. Então, aqui, ó. Então, é 1 menos 300 sobre 400. Então, 1 menos 3 sobre 4. Então, aqui, ó, 3 dividido por 4 é 0,75. Então, 0,25. Ou 25% de rendimento. Correto? Então, tem 25%. Qual que é a quantidade de calor retirada da fonte quente? Bom, o rendimento também, pessoal, ele é dado também pela relação entre o trabalho e o calor. Se meu rendimento é de 0,25 e meu trabalho ele é de 1000 joules, eu consigo determinar qual é o calor, ó, qual é o calor retirado da fonte quente. Então, aqui eu vou fazer a multiplicação em cruz, ó, então vai ser 0,25 vezes Q é igual a 1000. Então, Q é 1000. Então, aqui, ó, 1000
dividido por 0,25, 4.000. Ó. 4.000 joules. Então, quer dizer que da minha fonte quente. Então, eu vou fazer aqui, ó. Fonte quente, né? Então, minha fonte quente é o calor de 4.000 joules. Então, eu tenho aqui, ó. Vou fazer aquele... Então, eu tenho aqui, ó, um trabalho de 1.000 joules, correto? Então, aqui, ó, vai ter a... Então, tem aqui a fonte fria. Qual que é o calor? Vou chamar aqui de Q2. Vamos chamar aqui de Q1, Q2. Qual o calor rejeitado para a fonte fria? Bom, então aqui fica fácil, né? Aqui só de fazer esse desenho a gente consegue deduzir fácil, fácil. É o que que é? Se minha fonte quente é 4.000 e eu peguei 1.000, quanto que é aqui? Então é 3.000. Então aqui é 3.000 joules. Então meu Q2 aqui nada mais é do que a diferença entre o calor da fonte quente menos o trabalho. Calor rejeitado é 4.000 menos 1.000. Q2, 3.000. Certo? Então é isso. Quem era isso que eu queria mostrar aí hoje, Roberto? Tem alguma dúvida aí, um questionamento? Não, tá tranquilo. Então, era isso que eu queria mostrar. Aí na próxima aula eu quero fazer um cálculo da parte também do ciclo ideal termodinâmico. Mostrar um pouco da diferença para o ciclo real também. Vou mostrar aí um exemplo de ciclo real. Ok? Então é isso aí, Roberto. Vou finalizando a aula aqui por hoje. Acho que tiver então alguma dúvida, questionamento, só me procurar, tá bom? Então é isso aí. Vou desejar a você então aí uma boa noite. Ok? Um bom fim de semana. Fique com Deus aí. Até a próxima. Até. Falou aí.